Se um leão e um tigre adultos, saudáveis e selvagens, fossem obrigados a lutar até a morte, quem sairia vivo? A resposta não é tão óbvia quanto os fãs de filmes de gladiador acham, e nem, na verdade, a natureza já começou a responder essa pergunta em silêncio, longe das câmeras. Mas antes de escolher um lado, segura aí. A maioria das pessoas usa os argumentos errados. Você talvez pense, o leão é o rei da selva, óbvio que ele ganha. Ou então, o tigre é maior, mais pesado. Então acabou, né? Só que quando a gente entra nos detalhes de anatomia, comportamento, ambiente e até registros históricos de combates reais, o favoritismo muda mais de uma vez. E no fim, um deles aparece com vantagem. Mas por um motivo que quase ninguém considera. Vamos montar essa luta de modo justo. Tamanho, força, mordida, agilidade, coragem, experiência em combate, ambiente e, por fim, os raros momentos em que eles realmente se enfrentaram. O mito do rei da selva e o peso da reputação. Você já reparou que quase todo mundo parte do mesmo ponto? O leão é o rei, logo ele é o mais forte. Só tem um problema. O leão nem vive na selva. Ele vive na savana, em áreas abertas. O título de Rei da Selva foi mais marketing cultural do que ciência. E isso já mostra uma coisa importante. A reputação do leão é muito maior que sua ficha técnica real. Crescemos vendo histórias em que o leão é símbolo de coragem, liderança, poder. Bandeiras, brasões, filmes, desenhos. O leão é o protagonista. O tigre, geralmente, aparece como fera solitária, mortal, mas menos realeza. E isso influencia demais quando alguém pergunta: quem ganharia numa luta? Mas, se você ainda está comigo, agora vem a parte que começa a quebrar esse mito. Quando os zoólogos começaram a estudar encontros entre leões e tigres em cativeiro, circo e zoológicos antigos, o resultado não combinava com a fama do leão. E, ao mesmo tempo, quando olharam para a vida selvagem, descobriram algo chocante. O leão, o suposto rei dos felinos, não é nem de longe o predador solitário mais eficiente. Por outro lado, o tigre tem uma fama diferente. Ele não é o rei, mas é o assassino silencioso. No imaginário de várias culturas asiáticas, o tigre é o verdadeiro senhor das florestas. Em algumas tradições, é ele, e não o leão, que ocupa o topo espiritual de força e ferocidade. Então, antes de comparar força pura, é importante limpar o terreno. Rei, aqui, é construção humana. A natureza não coloca coroas, ela coloca cicatrizes. E se tem uma coisa que os cientistas perceberam ao longo do tempo, é que aparência e fama raramente contam a história completa. Agora segura essa curiosidade. Já existiram híbridos entre leão e tigre, ligres e tigons, que chegaram a tamanhos absurdos, praticamente monstros gigantes. E eles carregam pistas genéticas sobre quem realmente tem mais potencial bruto. A gente volta neles daqui a pouco. Capítulo 2. Peso, tamanho e dimensões brutais. Vamos para a balança. O corpo fala. Quem é maior, mais pesado, mais musculoso, leão ou tigre? Em média, um leão macho africano adulto pesa entre 180 e 220 kg, podendo passar disso em alguns casos excepcionais. Já o tigre de Bengala, que é um dos mais conhecidos, varia entre 180 e 260 kg. E o tigre siberiano, o maior felino do mundo, pode chegar facilmente aos 270 kg ou mais em exemplares grandes. Ou seja, em termos de potencial máximo de massa, o tigre leva vantagem. Não é só peso. O tigre costuma ser um pouco mais longo, com um corpo mais robusto, tórax mais largo, membros mais fortes. É como comparar dois lutadores. Um é muito forte, o outro é muito forte e mais pesado, com mais massa muscular. Numa luta corpo a corpo, isso não é detalhe. As estimativas sugerem que a força muscular geral do tigre é maior que a do leão, especialmente em tração e agarrão. O tigre foi moldado pela evolução para derrubar presas enormes sozinho. Búfalos, gaur, javalis gigantes, às vezes até ursos. Já o leão, apesar de também caçar bichos grandes, compartilha esforço com o grupo. Mas, se você ainda está aqui, presta atenção, peso não é tudo. Em lutas reais, técnica, coragem, experiência e resistência podem virar o jogo. E o leão, por viver em grupos, é constantemente treinado em brigas contra outros leões, o que dá a ele uma experiência de ringue, que o tigre não tem da mesma forma. Mesmo assim, voltando à anatomia, quando os cientistas estudam ossos, musculatura e proporções,
O tigre geralmente aparece como mais brutalizado fisicamente. O crânio é mais robusto, a mordida tende a ser ligeiramente mais forte. E a musculatura do pescoço e ombros indica um animal feito para quedas violentas, puxando uma presa ao chão. E lembra dos híbridos que eu mencionei? Quando leões e tigres se cruzam em cativeiro, o resultado costuma ser ainda mais pesado que ambos os pais. O ligre pode passar fácil dos 400 kg. Isso mostra quanto potencial de crescimento e massa existe ali, especialmente vindo das linhagens de tigres gigantes. Então, se a luta fosse apenas uma questão de quem tem mais carne, mais peso e mais músculo, o favoritismo pende claramente para o tigre. Só que o leão guarda uma carta que você talvez nunca tenha considerado. Ele é um especialista em guerras internas de poder. Isso vai importar quando a gente falar de comportamento. Capítulo 3. Mordida, garras e arsenal natural. Agora, imagina o seguinte. Você é jogado numa arena e precisa escolher de qual lado ficar. Um animal que arranca a garganta da presa com uma única mordida. Ou outro que possui praticamente as mesmas armas, mas com técnica de luta diferente. Qual seria a sua escolha? Tanto o leão quanto o tigre têm presas caninas enormes, chegando a mais de 7 centímetros de comprimento em alguns casos. Ambas as espécies esmagam a traqueia ou mordem o pescoço das vítimas, interrompendo circulação ou respiração. Em termos de poder de matar, os dois são campeões. A força de mordida medida, dependendo do estudo, coloca os dois bem próximos, com o tigre, em algumas estimativas, tendo uma ligeira vantagem. Mas a diferença não é absurda. Não é como comparar um pitbull com um gato doméstico, é mais como comparar dois modelos de supercarros de altíssimo desempenho. As garras retranteis são lâminas naturais com cerca de 7 a 10 cm. Mas aqui é onde entra um detalhe crucial: a maneira de usar. O tigre é mestre em agarrar, puxar e desequilibrar. Ele costuma dar golpes laterais com as patas, como se fosse um lutador de MMA usando socos e puxões combinados, tentando derrubar o adversário e imobilizá-lo. Já o leão, apesar de também usar as garras, é mais acostumado a confrontos frontais com outros leões. Ele ataca direto, avança, morde, segura e conta muito com a sua juba para absorver parte dos ferimentos na região do pescoço. Se você ainda está comigo, aqui vem um detalhe que a maioria ignora. A juba do leão não é só enfeite para foto bonita. Ela atua como uma espécie de colete de proteção contra mordidas e arranhões direcionados ao pescoço. Isso é vital, porque quando dois grandes felinos brigam, o alvo mais importante é quase sempre a cabeça e o pescoço. O tigre não tem essa proteção. Em compensação, ele tem mais flexibilidade, mais agilidade lateral e um estilo de luta menos televisionado, mais surpresa, mais baseado em pegar de ângulos inesperados. Em lutas corpo a corpo, um golpe bem encaixado de pata de tigre pode ser devastador. Existem relatos de tigres derrubando cavalos, búfalos e até ursos com ataques violentos, abrindo cortes profundos num único impacto. Portanto, em termos de armas naturais, o duelo é quase equilibrado, mas com nuances. O tigre aparece como um arsenal levemente mais pesado e mais técnico, enquanto o leão tem uma proteção única. A juba, somada a uma preferência por enfrentamento direto, olho no olho. Isso nos leva para a próxima questão. Quem tem mais coragem de rua? Capítulo 4. Coragem, temperamento e psicologia de luta. Talvez o ponto mais subestimado num combate entre leão e tigre seja o lado psicológico. Quem tem mais coragem? Quem fraqueja primeiro? Quem está mais acostumado a arriscar a própria vida em brigas? O leão macho vive numa realidade brutal. Para conquistar e manter um grupo de fêmeas, ele precisa expulsar outro leão. Às vezes, mais de um. Essas lutas não são teatrinho. Elas resultam em ferimentos profundos, dentes quebrados, cicatrizes para a vida toda. Leões machos podem ser mortos por rivais. Isso significa que o leão é, por natureza, um guerreiro político. Ele vive em guerra de território e liderança. É um lutador de arena social. Já o tigre, por outro lado, é um caçador solitário. Ele defende território, sim, mas raramente se expõe em brigas prolongadas. Ele prefere intimidar, evitar confronto físico despedaçador, porque um ferimento sério pode significar morte por fome. Sem grupo para ajudar, qualquer lesão grave é sentença de morte. Então, quem é mais corajoso? Em termos de disposição de entrar em combate frontal com outro da mesma espécie, o leão parece mais agressivo, mais tolerante ao risco. Ele foi moldado numa cultura de machos
que invadem, lutam, matam filhotes do rival, assumem o posto. A seleção natural premiou leões que tinham coragem quase suicida em alguns casos. Se você ainda está aqui, essa parte é crucial. Em brigas em cativeiro entre leões e tigres, muitos relatos históricos apontam que o tigre era muitas vezes superior fisicamente, mas em alguns casos, um leão extremamente combativo conseguia virar a luta pela agressividade e resistência. Não porque ele era mais forte, mas porque aguentava mais pancada e não desistia. O tigre é mais calculista, mais cauteloso. Ele ataca para matar, não para exibir. O leão muitas vezes luta para dominar, para aparecer, para manter sua reputação. Isso muda completamente a mentalidade de combate. Imagine dois lutadores. Um é tecnicamente melhor, mais forte, mas tem instinto de autopreservação maior. O outro, um guerreiro que aceita trocar golpes feios, que está acostumado a apanhar e continuar vindo. Qual dos dois você acha que tem mais chance de vencer numa luta sem regras, até a morte? Essa diferença de perfil psicológico é um dos motivos pelos quais essa batalha é tão discutida, mas ela ainda não conta o quadro inteiro. Falta olhar onde cada um vive e como isso afeta a experiência real de combate. Capítulo 5. Vida selvagem. Quem enfrenta desafios mais extremos. Agora, vamos tirar os dois do ringue imaginário e observar a vida real. Quem lida com presas mais perigosas? Quem enfrenta rivais mais intensos? Quem tem um ambiente mais hostil? O leão, vivendo em savanas africanas, caça em grupo. Suas presas incluem zebras, gnus, búfalos, javalis, girafas jovens, entre outros. Alguns desses animais são extremamente perigosos, como o búfalo africano, que pode matar um leão com uma chifrada. Mas, repare, a maior parte das caçadas é feita pelas fêmeas coordenadas com divisão de tarefas. O macho, muitas vezes, entra como reforço final ou se alimenta depois. Isso não significa que ele não lute ou não cace, mas sua principal profissão está muito ligada à defesa do território, de fêmeas e filhotes, e combate a invasores e hienas. O tigre, por outro lado, caça sozinho. Ele lida com búfalos asiáticos, cervos enormes, javalis massivos e, em alguns lugares, até ursos e crocodilos. Ele precisa resolver tudo sem ajuda. Planejar, perseguir, atacar, matar, arrastar a presa. É uma máquina individual de destruição. Se você ainda está aqui, pensa nisso. Quem desenvolve mais habilidade de luta real contra alvos que resistem? O tigre está acostumado a lutar sozinho contra tudo. O leão está acostumado a dividir a missão. No entanto, a outra face. O leão enfrenta com frequência outros leões. Isso cria um campeonato interno constante. Quem sobrevive é quase sempre um macho realmente forte e experiente, em briga contra semelhante. Enquanto isso, conflitos físicos graves entre tigres são relativamente mais raros. Eles se evitam mais, porque um machucado significa perigo extremo. Então, talvez o tigre seja um lutador melhor contra presas, mas o leão seja mais calejado no 1 contra 1 com alguém do mesmo porte. Ambos vivem em ambientes com outros grandes predadores, mas o leão convive com grupos de hienas, leopardos, guepardos, crocodilos e muitas vezes precisa impor presença em bandos. O tigre, mais isolado, raramente encontra outro grande felino. Ele é soberano em silêncio. Essa diferença no currículo de batalha cria um dilema. O tigre é o especialista absoluto em matar sozinho, mas o leão é o veterano de guerras territoriais. Qual desses tipos de experiência você acha que pesa mais quando eles se encontram frente a frente? Capítulo 6. Registros históricos. Quando leão e tigre realmente lutaram. Você pode estar pensando, ok, muita teoria, mas e na prática? Já se enfrentaram de verdade? Sim, e é aqui que a coisa fica bem polêmica. Em circos antigos, arenas privadas e até alguns zoológicos do passado, humanos colocaram leões e tigres para lutar. Não é algo ético, óbvio, mas esses episódios acabaram registrando dados que hoje são analisados por curiosidade científica. Muitos relatos apontam que, na média, o tigre levava vantagem. Em várias lutas, o tigre usava sua agilidade e técnica para atacar primeiro, desviar e aplicar golpes letais. Alguns naturalistas do século XIX, que observaram dezenas de confrontos em circos na Índia, escreveram que o tigre vencia a maioria das vezes. Por outro lado, existem também relatos de leões vencendo, especialmente quando eram maiores que o normal ou extremamente agressivos. Em alguns casos, o fator psicológico, o leão,
simplesmente não recuar, parecia surpreender até o tigre. Se você ainda está comigo, aqui vem a parte mais interessante. Não há consenso 100% uniforme entre os registros, mas, quando a gente observa o padrão geral, muitos especialistas acreditam que o tigre tem leve vantagem no 1 contra 1, especialmente se for um tigre de Bengala grande ou um siberiano. Um estudo informal feito com históricos de combates em cativeiro chegou a sugerir algo perto de 60% de vitórias para o tigre contra 40% para o leão. Ou seja, não é massacre, mas uma superioridade real, mesmo que não absoluta. Só que tem um ponto. Esses encontros foram em ambientes artificiais, estressantes, muitas vezes com animais mal alimentados, maltratados e fora de forma. E o mais importante, nenhum deles foi projetado pela natureza. Nunca foi intenção natural que eles se encontrassem e lutassem. Por isso, a pergunta verdadeira não é quem venceria numa arena montada por humanos, mas quem teria a maior probabilidade de vitória num confronto natural, em condições ideais para ambos? E a resposta começa a tomar forma quando a gente junta tudo: peso, anatomia, estilo de luta, comportamento e esses registros históricos. Capítulo 7. Análise técnica do combate. Passo a passo de uma luta. Então, vamos montar a cena de forma técnica. Imagine um leão macho adulto, saudável, 200 kg, e um tigre de Bengala macho adulto, também saudável, 220, 250 kg, ambos no auge físico, sem interferência humana. O que poderia acontecer? Primeiro, o encontro. O leão tende a encarar de frente, exibir postura, rugir, tentar intimidar. Ele é um especialista em shows de poder. O tigre observa, avalia. Ele é menos barulhento, mais econômico. Se decidir entrar na briga, provavelmente vai procurar um ângulo, um momento de ataque. O leão avança mais reto, confiante na sua juba, no seu peso e no hábito de enfrentar outros leões. Ele está acostumado a disputas de dominação. O tigre, por sua vez, vai tentar combinar força com técnica, golpes laterais com as patas, tentativa de agarrar e derrubar, e morder o pescoço ou a nuca. Se você ainda está aqui, imagine o choque. Duas massas de mais de 200 kg colidindo, com garras, dentes, velocidade. Um primeiro golpe de pata pode abrir feridas enormes. A juba do leão pode reduzir danos no pescoço, mas não protege o resto do corpo. Em muitas simulações teóricas, o tigre conseguiria usar sua musculatura mais robusta e habilidades de queda para levar o leão ao chão, onde poderia tentar imobilizar e morder a garganta. Se isso acontecer, a luta pode acabar rápido, mas o leão tem vantagem em resistência à dor e insistência em briga. Ele não está acostumado a recuar. Já enfrentou a morte antes em batalhas com outros machos. Se ele conseguir se manter de pé, pressionar para frente e eventualmente encaixar uma mordida boa no pescoço do tigre, a coisa pode virar. A grande questão é, quem erra menos? Quem se expõe menos? E aqui entra a surpresa que quase ninguém considera. O tigre, por ser solitário e acostumado a depender só de si, parece ter um estilo de luta mais cirúrgico, mais preciso. Enquanto o leão, às vezes, confia demais na própria bravura, o que pode abrir brechas. No geral, a análise técnica favorece o tigre em um combate 1 contra 1, em condições iguais, mas sem descartar completamente a chance do leão, especialmente em indivíduos excepcionais de tamanho ou agressividade. Capítulo 8. O fator ambiental. Savana vs floresta. Outro aspecto curioso. O ambiente da luta muda o resultado? Na savana, em campo aberto, onde o leão está em casa, a visibilidade é maior. O leão se sente mais confiante. Ele está acostumado a correr em terreno aberto, a enfrentar ameaças de frente. Isso pode elevar sua moral e coragem, reforçando seu comportamento dominante. Na floresta densa, onde o tigre vive, há mais obstáculos, mais sombras, mais possibilidade de movimentos laterais e táticos. O tigre domina esse tipo de cenário. Ele pode usar árvores, troncos, desníveis, entrar e sair do campo de visão com facilidade, algo que o leão não domina tão bem. Se você ainda está aqui, pensa assim. Em ambiente florestal, o tigre tem bônus de terreno, como um lutador que conhece cada centímetro do tatame. Em savana aberta, o leão tem leve vantagem psicológica, mas não necessariamente técnica. O tigre não depende de floresta para ser forte. Ele só se beneficia mais de cenários complexos. Em ambos os ambientes, porém, a diferença mais gritante continua sendo corpo e estilo.
O tigre maior, mais musculoso, mais técnico, o leão mais corajoso, mais resistente e mais acostumado a brigas sociais. Na prática, se a gente fosse dar atributos de RPZ, tigre, força, 10, 10. Técnica de caça, 10, 10. Agilidade, 9, 10. Coragem em confronto direto, 8, 10. Experiência em luta solo contra presas grandes, 10, 10. Leão, força, 9, 10. Técnica de caça solo, 7, 10. Agilidade, 8, 10. Coragem em confronto direto, 10, 10. Experiência em luta contra semelhantes, 10, 10. São dois monstros máximos, mas com focos diferentes. Isso torna a luta tão imprevisível quanto fascinante. Capítulo 9. E o Rei Verdadeiro. Quem seria no mano a mano? Agora sim, vamos encarar a pergunta que você provavelmente quer ouvir a resposta desde o começo. Em média, quem ganharia mais vezes num confronto justo, 1 contra 1, entre um leão e um tigre adultos, saudáveis, de tamanho comparável, juntando dados de peso, estrutura muscular, força de mordida, estilo de luta, comportamento de caça e registros históricos de combates em cativeiro? A maioria dos especialistas modernos tende a apontar o tigre, especialmente o tigre de Bengala, ou o tigre siberiano, como ligeiro favorito. Não é uma vitória garantida, não é 100%, mas algo como um favoritismo de 60% a 70% das vezes em condições realmente iguais, sem interferência. A maior massa muscular, a habilidade de lutar sozinho contra presas enormes e a técnica de agarrar e derrubar parecem dar ao tigre uma vantagem real. O leão, porém, nunca seria um oponente fácil. Ele traz para o ringue uma mentalidade de guerra territorial, coragem absurda e uma certa armadura natural, na forma da juba. Em alguns confrontos, isso pode ser suficiente para reverter a desvantagem física. Se você ainda está aqui vai a reviravolta final. Na natureza, esse duelo quase nunca acontece. E, se acontecesse com frequência, talvez a evolução já tivesse decidido esse debate da forma mais cruel possível, eliminando o mais fraco. Como isso não ocorreu, é provável que ambos sejam, nos seus próprios ambientes, reis de nichos diferentes. Então, quem é o rei dos felinos em um combate direto? No papel, na ficha técnica e na maior parte dos relatos, o tigre leva pequena vantagem, mas o título de rei que o leão carrega fala de outra coisa, de presença, de imagem, de símbolo cultural. Talvez a verdade seja que o tigre é o lutador mais forte e o leão é o personagem mais icônico. Conclusão. E agora, de que lado você fica? Depois de tudo isso, você continua com a mesma opinião de antes? Acha que o leão ainda venceria o tigre na maioria das vezes? Ou agora enxerga o tigre como o verdadeiro monstro supremo do mundo dos felinos? Em força bruta, musculatura e eficiência como assassino solitário, o tigre provavelmente é o grande campeão. Em coragem, drama, lutas territoriais e impacto cultural, o leão continua sendo o rei no imaginário humano. No fim, a própria natureza parece ter resolvido esse dilema de outra forma, separando os territórios. Leões na África, tigres na Ásia. 2 gigantes, 2 estilos, 2 reis em reinos diferentes, sem precisar provar nada um para o outro. Agora, eu quero saber de você. Se esse combate lendário realmente pudesse acontecer em condições perfeitas, em quem você apostaria? No rei corajoso ou no assassino silencioso? Comenta aí embaixo quem você acha que venceria e por quê. E se você curtiu mergulhar nessa batalha épica entre leão e tigre, já deixa o like e se inscreve para não perder os próximos confrontos impossíveis que a gente vai destrinchar por aqui.